Gálatas 4. Nós estamos falando muito sobre graça esse ano. Muito sobre graça. As nossas ministrações falando da graça maravilhosa de Deus. E há um porquê, há um motivo pelo qual nós pregamos a graça. Porque quando você conhece a graça, isso gera fé em você. A graça faz com que possa gerar fé em você. E a intenção da igreja deve ser essa. Porque uma das perguntas que ficou sem resposta de Jesus foi: quando, pois, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vai achar um monte de coisa, vai achar pessoas que pensam de uma forma, pensam de outra. Mas a questão de Jesus era: achará fé na terra? E como é que nós podemos achar essa fé? Só quando nós entendemos a graça de Deus. E duas coisas na caminhada cristã precisam andar coladas uma com a outra: graça e fé. Diga graça, diga fé. Diga graça e fé. Diga mais forte: graça e fé. Amém? Então essas coisas elas precisam. Eu tenho já ministrado sobre essa palavra muitas vezes, desde o ano passado, que nós estamos falando sobre essa graça maravilhosa de Deus. E precisamos entender que o amor de Deus é incondicional. Uma das coisas tremendas do amor de Deus é que Ele não ama como eu amo, como você ama. O amor de Deus é incondicional. O amor de um pai para um filho é enquanto o filho se comporta. Mas o amor de Deus, apesar de, mesmo o filho procedendo de tal forma, de tal maneira, Deus continua amando. Deus, Ele continua te amando, independente do que você faz ou não faz. É pregado nas igrejas: olha, Deus está irado com você, Deus está chateado com você. Olha, você fez isso chateou Deus. Sabe por que eu digo que não vai chatear Deus? Eu sei que para muitos é meio estranho. Não chateia porque quem aqui acha que vai pegar Deus de surpresa? Deus já sabia que você ia praticar isso. Deus já sabe de tudo, não é verdade? Deus conhece todas as coisas. Irmãos, Deus conhece o homem, foi Ele que criou. Se você pegar um carro, o manual do carro, ele foi escrito por quem criou o carro. E quando você começa a ler o manual, você entende o carro. Mas Deus, Ele criou o homem. E ninguém melhor do que o próprio Deus para entender o homem. Então Deus já sabia que você ia pisar na bola. Deus já sabia que você ia dar um chute no pau da barraca. Deus já sabia de tudo isso. Pare de achar que você está aqui e a palavra, olha, vai vir para mim me acusando porque eu fiz isso ou aquilo de errado. Meu filho, Deus já sabe do que você fez. Deus sabe de todos os nossos mínimos detalhes. Deus já nos conhece. O profeta, ele disse: olha, desde o ventre da minha mãe, o Senhor me conhece. Antes de eu abrir a minha boca para falar, Deus já conhece, Deus sabe. Deus conhece cada um de nós. Você pode enganar esse seu irmão do lado. Eu chegar e dizer assim: olha, pergunte ao seu irmão do lado, como é que você está? Aí você vai perguntar. Aí eu digo: agora receba a resposta dele. A maioria ou a totalidade vai dizer: estou bem. Mas Deus sabe que você não está bem. Deus te conhece. Nós estamos aqui por quê? Porque nós não estamos bem. Sim ou não? Não é verdade? Se estivéssemos bem, como nós estaríamos aqui? Às vezes as pessoas dizem assim: o crente acha o máximo. Não, o crente ele acha que ele é nada. Porque se eu não estiver aqui, se aqui eu não estiver, eu sou a pior pessoa da face da terra. Porque o mal habita dentro de nós. Eu tenho dito à igreja: você não precisa ensinar a criança o mal. O que é que nós ensinamos a criança? Meu filho, não bata não na pessoa. Tem umas mães que ensinam os filhos a bater. Mas a verdade, o normal é o quê? Não bata não na pessoa. Não faça isso não, meu filho. Não é verdade? Por quê? Porque o mal já tem na pessoa. A pessoa da própria natureza é esse mal. Então Deus, Ele já nos conhece. Deus já sabe quem nós somos. Deus,
Ele nos ama de forma incondicional, diga amém. E quando você entende isso, você larga o merecimento. Você apaga da sua vida essa coisa de achar que tem um complô contra você. Não existe esse complô. Deus é contigo por onde quer que fores. Amém? Aonde você for. Se você passar pelas águas, você não vai se afundar. Diga amém. Se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Diga amém. Deus, Ele nos protege. Amém? Deus é contigo. Deus ama você. Diga, Deus me ama. Diga, eu sou amado do meu Pai. Amém? Então, se você quer receber algo da parte de Deus, só tem uma maneira de você receber: pela graça. Se não for através da graça, vai ser algo forçado. Eu vou dar porque está me perturbando, está me impressionando, mas Deus, Ele dá de graça. Ninguém nunca vai conseguir merecer alguma coisa diante de Deus. Quantos querem receber algo de Deus? Tem que receber pela graça. Não entre, ou não pense, não imagine que você vai receber por seu merecimento. Pela graça. Não é porque você veio dar o dízimo, não, é a graça de Deus. Amém? Porque tem pessoas que não dão e se dá bem. Conhece ou não conhece pessoas que não dão dízimo e se dá bem? Aqui na igreja nós temos. E se dá bem. É graça de Deus. Agora, não abuse da graça. Não é verdade? Você tem que aprender que tem que continuar semeando, para que você possa, no dia certo, no tempo certo, colher. E Paulo, ele diz isso lá nos Gálatas 4:22. Ele falando sobre a lei e a graça, ele diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um filho da escrava, a lei, e outro da livre, a graça de Deus. Todavia, o que era escrava, a lei, nasceu segundo a carne. Ou seja, a lei, ela diz: olha, você tem que obedecer. Quando você obedece, você recebe. Se você não obedecer, você não recebe. Isso é a lei, e a lei é uma escravidão. Ele diz: o segundo é que era da livre, e é por promessa. Aí Paulo, ele diz assim: essas coisas aqui, tudo alegoria, são alegóricas que Paulo está falando. O que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Outra, esta Agar é Sinai. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, diga de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós, diga amém. Paulo, ele está dizendo aqui que Sara simboliza o quê? A graça. Agar simboliza a lei. Sara era casada, todos nós sabemos, com Abraão. E quem era Abraão, irmãos? A fé. Abraão é o pai da fé. Ou seja, a fé é casado com a graça. Diga fé, casado com a graça. Mas vamos dizer, fé, casado com a graça. Tá certo? Abraão era casado com Sara. Abraão, fé, era casado com Sara. Sara simbolizando graça, Abraão, fé. E a promessa de Deus vem, traz uma luz. A luz do quê? A luz da união da fé e da graça. E presta atenção, todas as vezes que graça e fé, elas se encontram, a promessa de Deus, ela vem trazendo luz e vida. Aí você diz: pastor, como é que a minha vida vai dar uma guinada quando você tiver o conhecimento que graça e fé chegou, se manifestou na tua vida? Amém? É assim, queridos. É desta forma. Ah, pastor, é muito simples, mas a graça, a fé, ela é simples. Agora tem uma coisa, um dia, Abraão, a fé, diga fé. Um dia Abraão, ele disse que Sara era sua irmã. Um dia esse homem de fé, esse homem de promessa, esse homem que é o
pai da fé que nós chamamos, ele chega diante de Abimeleque, ele diz: não, Sara é a minha irmã. Ela não é casada comigo. Ela não está em unidade comigo, ela é só minha irmã. Ou seja, neste momento, Abraão, ele negou o quê? Ele negou a intimidade. Quando você diz, não, graça e fé, graça é uma coisa, fé é outra, você nega a intimidade, porque irmã não tem intimidade. Aí você diz assim: pastor, eu quero me aproximar de Deus, você precisa de graça e fé. Por que você não consegue adorar? Por que você não consegue ser um crente fervoroso? Porque você sai da graça, fica no merecimento, e você está desassociado, longe da fé. Porque fé e graça, elas precisam se encontrar para que haja intimidade. Pastor, eu ando triste, abatido, desanimado. Por quê? Porque a graça, ela está desassociada da fé, a fé está desassociada da graça. Quer ter uma intimidade mesmo com Deus? Receba a graça de Deus, se junte com a fé, creia, e você verá coisas grandiosas acontecendo na tua vida. Abraão mentiu. Abimeleque, ele não mentiu. Preste muita atenção nisso. Quem mentiu foi Abraão. E ele leva a graça para Abimeleque. Então deixa eu dizer algo importante. Eu não sei o que aconteceu com você, porém você precisa parar de ficar se justificando dentro do próprio merecimento. Aí você diz: mas pastor, como é que eu vou ter uma intimidade com Deus? Olha a forma como é que eu estou vivendo. Deus, Ele protege a graça. Deus está protegendo a tua vida. Você está debaixo da proteção do Eterno. Olha só, Abraão mentiu. Abimeleque levou Sara para sua cama, para sua casa. Mas Deus estava protegendo a graça. Querido, nesse exato momento há uma proteção sobre a tua vida. Se você crê que a graça de Deus ela está na tua casa, se crê que a graça de Deus ela anda constantemente na tua vida, você está protegido. E aquilo que é seu, ninguém poderá tocar. Pastor, você está me motivando? Não. Quem foi que mentiu? Eu volto a perguntar a você. Quem mentiu? Abraão. O pai da fé mentiu. O pai da fé disse: ela não é a minha esposa. Mas Deus estava ali para proteger a graça. As pessoas elas podem querer o teu mal, desejar o teu mal, mas a graça de Deus está sobre a tua vida. Diga amém. E se está e você reconhece que tem graça sobre a tua vida, Deus irá te proteger. Aleluia. Amém. Deus mesmo vai zelar pela graça. Antigamente muita coisa me tirava do sério. Hoje eu entendo muito da graça. Então tem coisas que as pessoas fazem, já não me atinge. E se me atingir, eu digo: pai, o Senhor zela pela graça. É Deus que vai zelar, não sou eu. É Deus que vai zelar. Deus vai zelar pela minha casa, Deus vai zelar pelos meus filhos, Deus vai zelar pelos meus netos, Deus vai zelar. Eu não vou conseguir fazer nada, mas Deus pode todas as coisas, amém? Então quem acredita na graça, quem crê que é amado de Deus, crê nisso, nessa grande verdade. Então seja lá o que esteja acontecendo com você, Deus cuida de você. Eu queria poxa, seja lá o que tenha acontecido com você, luta, adversidade que você esteja passando, Deus cuida de você. Amém? Deus cuida de você. Diga: Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Passe um pouquinho lá para Gênesis, bota o dedinho, depois você volta para Gálatas, mas vamos para Gênesis 20. Diz que quando Abraão mentiu, disse que não era a esposa dele, olha o que aconteceu no verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: eis que morto será por causa da mulher que tomaste por ela, porque ela tem marido. Olha só, agora olha só. Qualquer pessoa diz: Deus é injusto. Seja sincero. O que foi que Abimeleque fez para Deus chegar para ele e dizer que ia matar ele? Quem foi que mentiu, irmãos? Quem foi? Abraão. Qualquer um de nós diria: oh Deus, o senhor está equivocado. Abraão mentiu. Eu não sabia de nada da história dele. Ele chega para mim e diz: ela é minha irmã. Sendo irmã, eu a posso levar para minha casa. E aí Deus chega, olha que injustiça aos olhos humanos. Quando você olha e você diz, aí Deus diz a ele: eis que morto será. Eu vou morrer por causa da mentira de Abraão. Eu vou morrer por causa dele. Ele mentiu e eu é que sou culpado. Qualquer um iria questionar Deus dessa forma. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Por que que Deus, Ele chega? Isso aqui é importante para você, é libertador se você entender. Porque Deus, Ele nunca, diga nunca, Deus nunca permitirá que o homem natural profane a graça. Deus nunca. As pessoas, elas podem ter raiva de mim, mas cuidado com a graça de Deus. As pessoas podem não gostar de Manuel de Oliveira Júnior, porém ninguém pode se levantar contra a graça de Deus, mesmo que um Abraão tenha mentido. Mas Deus, Ele protege a graça. E Deus não vai permitir, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você está com medo de quem? Deus não vai permitir que nenhum incircunciso ele menospreze, despreze, pise, cuspa na graça de Deus. Deus defenderá a graça dele. Deus vai defender a tua vida. Deus vai defender a minha vida. Deus vai mover céus e terra para abençoar a tua vida. Porque graça de Deus não é uma palavra, irmãos, é uma pessoa. É Cristo. A graça é Cristo. Paulo, ele estava mordendo os dentes, desejoso de acabar. Era Saulo ainda. Ele disse: por que você persegue a mim? Ele disse: não, eu estou perseguindo pessoas. Porque muitas das vezes você fica temeroso das pessoas. Calma, deixa as pessoas falarem. Mas Deus vai defender você. Porque Deus defende Cristo. E Cristo está em você. Cristo está em mim. Diga amém. Amém. Aí olha que Abimeleque ele diz nessa conversa com Deus, o verso 4. Mas Abimeleque ainda não tinha se chegado a ela a graça. Por isso disse: Senhor, olha só o que ele diz: matarás também uma nação justa. Ele se achava justo e achava também a nação justa. Abimeleque se achava justo. Porque a tendência das pessoas que vivem no merecimento é essa, ela se acha justa. Eu não pensei que meu pai fosse fazer isso, minha mãe fosse fazer isso, meus irmãos fossem fazer isso. Porque nós achamos o quê? Vamos buscando sempre justiça. E Abimeleque disse: mas o Senhor vai matar uma nação justa também? Porque eu sou a nação é justa. Não, me disse ele mesmo, é minha irmã. Abraão disse que ela era irmã. E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Eu sou puro. Viu aí Abimeleque? Ele dizendo: eu sou puro, eu sou justo. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei eu
que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido, olha só, impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Ninguém vai tocar na tua família, ninguém vai tocar na tua vida. Deus te defende, irmãos. Deus te defende. Olha, deixa as pessoas fazerem maldade, pensarem em maldade, se vingarem. Pode deixar, irmãos. Você tem um Deus que te protege, te guarda a cada dia. Deus zela pela tua vida, Deus zela pela tua casa, pelos teus negócios. Diga: eu estou protegido. Mas vamos dizer crendo, diga: eu estou protegido. Diga: eu estou protegido. Você está protegido. Agora olha o que é que Deus diz. Agora pois, restitui a mulher ao seu marido. E ele diz mais, olha só, como é que Deus via a coisa. Porque profeta é. Olha, quem foi que mentiu? Quem foi que mentiu? Abraão. Para você, Abraão é o que aqui? Mentiroso, sim ou não? Não é verdade? Mas para Deus é profeta. O que você pensa da pessoa, o que você pensa de mim, o que você pensa do seu irmão, o que você pensa de uma outra pessoa, não te define diante de Deus. Você é o que Deus diz que você é. Para muitos, até para Abimeleque disse logo: não foi ele que mentiu, e ele ainda concordou, mas Deus disse: ele para mim é um profeta. Diga: eu sou filho de Deus. Então não importa o que as pessoas digam, você é filho de Deus. Diga: eu sou amado de Deus. Então não importa o que as pessoas pensam, você é amado de Deus. Porque quem te define é Deus, amém? E nós somos definidos pelo quê? Pelo amor e pela graça de Deus, diga amém. Isso é coisa maravilhosa, isso é libertador, irmãos. Isso traz uma libertação para as pessoas elas vão se sentir realmente livres, vivendo dessa forma, protegidos. Porque as pessoas elas ficam assim: ai meu Deus, estão se levantando contra mim, ai meu Deus, estão tramando contra mim, ai meu Deus, estão querendo acabar comigo, estão querendo tirar o meu emprego. Meu irmão, é porque não conhece a graça de Deus. Descansa. Eu volto a dizer, quantas vezes eu já briguei, discuti. Hoje eu não discuto muita coisa não. Hoje eu nem falo muita coisa que eu achava que eu deveria falar. Hoje tranquilo, eu tenho aprendido isso com o próprio Deus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós. Você crê ou não crê nessa palavra? Se não crê, rasgue esse negócio. Porque você tem que crer nisso. É a palavra de Deus, irmãos. E ele diz: olha, vai restituir. Porque Deus estava dizendo: olha, ele é profeta. E rogará por ti, para que vivas. Porque se não a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Deus estava dizendo: restituir, mas sabe por que deve restituir? Porque não pode ter mistura. Não pode haver mistura na nossa vida. E eu não estou falando de você não andar no mundo, porque você teria que sair do mundo. Mas a mistura na tua mente. Você tem que crer na graça e crer na graça de Deus mesmo. Sem essa mistura de dizer: não, mas você tem que cumprir alguns mandamentos, você tem que cumprir algumas normas. Não precisa fazer nada disso. Deus diz: olha, eu não admito mistura. A graça ela tem que ser a origem na nossa vida. Eu fui salvo pela graça. Eu fui alcançado pela graça maravilhosa de Deus. Não foi eu que me senti uma pessoa boazinha. Naquela noite eu fui à igreja, levantei a mão, fui à frente e decidi seguir a Cristo. Não, foi Ele mesmo sem eu querer. Foi lá, me buscou, me amou, me abraçou. E disse: tu és meu. Que coisa maravilhosa. Você erra, teu pai chuta. Você erra e o teu Pai Celestial te abraça. Ai, que diferença. É um Deus acolhedor, diga amém. Diga graça de Deus.
E Deus disse: a graça tem que voltar para a sua origem, tem que voltar para Abraão. Quer bênção na tua vida? Que a graça volte, ela tem que estar junto com a fé. Nós precisamos, como igreja, viver graça e fé. Porque quando você começa a viver pela fé, e só vive pela fé através da graça. Você não pode viver pela fé na sua vontade. Não tem como você viver pela fé nos mandamentos. É só através da graça de Deus. Porque a graça diz: você é amado, e você muitas das vezes não se sente. Aí a fé diz: eu sou realmente amado por Deus. A fé, ela firma os nossos passos em Cristo, mas é a graça que nos alcançou. Então fé e graça tem que estar junto. Então tem algo aqui interessante. Deus diz o que? Ele é profeta e rogará por ti para que vivas. Deus disse: olha, ele é profeta. Você pode pensar o que for, mas ele é profeta e ele vai orar e eu vou ouvir. Diga: eu sou profeta. Quantos querem que é profeta mesmo? Não, levanta a mão e diga: eu sou profeta. Então deixa eu pedir uma coisa. Quando pedir para você orar, ore, porque você sabe que Deus vai ouvir. As pessoas, elas dizem: eu sou profeta, mas não ora. Como é que você é profeta e você não ora? Ora, se você é profeta, ore, porque você tem a certeza, tem a convicção, Deus vai ouvir. Diga: Deus vai ouvir. Deus foi quem disse: ele é profeta e ele vai orar. Diga: eu vou orar. Diga, seu irmão: a partir de hoje eu vou orar. Agora tem que orar com o quê? Graça e fé junto. Certeza de que Deus vai ouvir. Você tem que orar dessa forma. Às vezes a pessoa ora: Deus, tu sabes, né? Se tu quiseres, não, Deus quer. Pastor, e essa enfermidade? Deus quer curar. E se ele não curar? Mas é tudo para a glória de Deus. Pastor, e na minha casa, eu creio no Senhor Jesus Cristo, e diz a palavra que eu e a minha casa será salvo. Pronto, viva nessa dimensão. Vai orar, profeta, e vai dizer: Deus, eu vou orar, mas eu não vou orar como qualquer um ora não, jogando a oração fora. Eu vou orar e descansar, porque eu sei que Deus vai ouvir a minha oração. E Ele não vai ouvir, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou maravilhoso, porque Abraão mentiu. Estou falando que Abraão mentiu. Diga: Abraão mentiu. E Deus disse: ele vai orar e eu vou restituir a você e a todos da sua casa. Ele vai orar. Ele que você acha que é um nada, ele que você acha que é uma gentalha, ele que você acha que é um zero à esquerda, é ele quem vai orar. Esse que mentiu, é ele que vai orar e eu vou ouvir a oração dele. Na tua casa Deus vai ouvir a tua oração. Dentro da tua casa, sacerdotes, ei, homens, você é sacerdote da tua casa, diga amém. Deus vai ouvir a tua oração, cara. Você, mulher, olha, veio o teu filho, para de conversar, jogar a conversa fora. Isso não muda e não mudará nunca. Vai orar, começa a profetizar e deixe que a graça se manifeste na tua casa. E creia pela fé. Eu sei que Deus vai ouvir. Amém? Ah, pastor, mas eu erro tanto. Abraão errou, irmãos. E Deus ameaçou de morte, foi Abimeleque. Aos nossos olhos nós poderíamos dizer: olha, tem algo errado nisso. Se você olhar aqui, verá que em nenhum momento Abraão ele foi repreendido. Deus não repreendeu Abraão. Interessante aqui. Porque Deus podia ir lá a Abraão. E Abraão, que conversa é essa, rapaz? Que história é essa? Olha, Abraão, vou dar uma lição de moral em você. Abraão, nunca mais faça isso, porque senão eu tiro você, você não vai ser mais o pai da fé. Em momento algum Deus repreendeu Abraão. E você sabe por que Abraão não foi repreendido? Porque Abraão
foi justificado pela fé. Sabe por que quando você erra, aí a pessoa diz assim, errou, e parece que Deus não repreendeu? Não, é porque você foi justificado pela fé. Diga, eu sou justificado pela fé. Você foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé, e isto foi imputado como justiça. Mentiu, mas foi justificado pela fé. Diga, fé. Ele creu em Deus. Diga, eu creio em Deus. Diga, eu creio em Deus. E ao crer em Deus, isso foi imputado para a justiça. Aí você pode dizer assim, mas aí foi Abraão e Sara, Abimeleque. Mas isso tem tudo a ver comigo e com você. Porque há falhas, há erros nossos. Mas Deus, Ele manda dizer a cada um de nós, somos sacerdotes, somos profetas. Deus vai nos ouvir. Diga, eu sou sacerdote. Diga, eu sou profeta. Diga, Deus vai me ouvir. Amém? Quantos são profetas aqui? Deixa eu dizer uma coisa a você. Profetas, ele tem influência com Deus. Todo profeta tem influência com Deus. Profeta é alguém que conversa com Deus. E quando um profeta conversa com Deus, o braço de Deus se move para abençoar. O braço de Deus vai se mover para a tua vida, irmão. Amém? Eu não quero te empolgar, não. Eu só quero mostrar a você o que a graça ela é capaz de realizar na tua vida. Amém? Deus vai mover céus e terra, irmãos, para abençoar a tua vida. Agora acalma o teu coração. Às vezes você fica ansioso, ansiosa demais. Eu vejo as pessoas, elas perdendo o sono, ansiosas demais. Vai dormir tranquilo. Durma tranquilo. Porque o que a gente não pode mudar, nós precisamos crer. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Nós não podemos acrescentar nada nas nossas vidas. Amém? Quantos creem nisso? Então clame mais, orem mais, amém? Aprendam a profetizar mais. Eu ensinei quinta-feira aqui, eu disse, irmãos, crie uma expectativa na tua vida. Ou como eu queria que a igreja entendesse essas coisas de expectativa, irmãos. Olha, a pessoa vai para estádio de futebol, a torcida, ela sai de casa, criou uma expectativa, meu time vai ganhar. Quem garante que teu time vai ganhar? Tem 3 resultados: perder, ganhar e empatar. Mas você sai naquela expectativa, teu time ganha. Então cria expectativa, que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Amém? Porque quando você começar a orar, começar a profetizar, Deus mesmo, Ele dirá, eu vou ouvir. Diga amém. Olha o versículo 14. Diz assim, então tomou Abimeleque, aqui é tremendo, viu? Ovelhas, vacas, servos, servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Presta atenção. Presta atenção. Muita gente ensina o seguinte, porque você não é obediente, você não está sendo próspero. É ou não é isso que é ensinado? Olha, para você ser próspero, você tem que ser obediente. É lei, tudo é lei. Quem errou, irmãos? Abimeleque ou Abraão? Quem? Abraão. Quem mentiu? Abraão. Sim ou não? Agora, olha que coisa tremenda da parte de Deus, isso é para a tua vida. Porque isso aqui deixa muita gente chocada. Quando a gente ministra, as pessoas ficam chocadas. Tem pessoas que às vezes ligam para mim ou colocam no WhatsApp algumas mensagens, dizem, o senhor está falando de graça, uma facilidade. Não, não é facilidade não, é depender somente de Deus na nossa vida. Então as pessoas ficam chocadas por causa do favor de Deus. Favor de Deus deixa muita gente chocado. Olha, as pessoas, elas esperam sempre o mal. Às vezes não é nem você, mas algum parente seu olha para você e diz, olha, isso aí acabou. E aí vem a graça de Deus e deixa todo mundo chocado. Olha para o ministério e diz, aquele ministério acabou. E quando começa a olhar e diz, rapaz, o que é isso? É graça de Deus.
Então a graça, ela choca as pessoas. Chocou os religiosos. Por quê? Jesus vem e fala com a mulher prostituta. Chocou. Eles esperavam ele sendo duro com aquela mulher. E ele, não, mulher, vai, não peques mais. Chocou ele falando com a mulher samaritana. Olha, não se pode conversar com a samaritana. Mas Jesus chocou a sociedade. Jesus tocou em leproso, não podia tocar em leproso. Jesus chocou os religiosos. Jesus expulsou o demônio. Jesus perdoou pecados. E eles disseram, quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Jesus chocou. A graça, ela choca, irmãos. Porque você erra, você falha, você fez um caminho, trilhou um caminho todo errado, e hoje, pela graça de Deus, você é abençoado. Diga amém. Isso choca as pessoas. Vai chocar as pessoas da tua casa, vai chocar o teu patrão. Não é possível, rapaz, eu faço um monte de coisa para esse cara, e parece que quanto mais eu faço, mais ele prospera. A graça choca. A graça, ela vem, ela transforma as pessoas. É favor de Deus, irmãos. Abraão mentiu, sim ou não? E saiu mais rico. Entenda a graça de Deus. Na minha mente, na sua mente, na mente de muita gente, quem era que deveria ficar rico? Qualquer um outro, menos Abraão aqui. Você diz, não, pastor, Deus não vai me abençoar. Eu já fiz tanta coisa de errado, meu irmão. Seus pecados já foram esquecidos, riscados. Não sou eu que estou te dizendo, é a palavra de Deus que diz. Ele rasgou todo o escrito de dívida que havia sobre a tua vida. Você pode ter marcas no seu corpo, marcas no jornal, marcas em um monte de coisa, mas diante do Senhor ele não vê nada, ele vê só o sangue de Cristo Jesus. E você tem que crer nessa verdade, irmãos. Porque as pessoas vão ficar chocadas. Quando você entender a graça e a fé, você vai chocar muita gente, porque elas vão olhar para você e dizer, não é possível, eu vi esse cara. Eu vi essa pessoa, eu vi quando ela entrou na igreja, ela entrou sem nada, e hoje ela tem carro, casa, ele tem bens, ele tem uma vida boa, tem uma vida maravilhosa. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é porque você é bom, não é porque você é um bom administrador, é a graça de Deus sobre a tua vida. Agora, mantenha essa graça sobre a tua vida. Abraão, ele saiu mais rico ainda. A lógica humana. Eu sei que você já ouviu. Mães dizem isso das filhas. A filha errou. Aí a mãe diz, você vai pagar agora. Tudo é pagar. Parece que, né? Você vai pagar. Aí acontece alguma coisa de errado com a filha. Está vendo? Eu não disse. Ó, profetas, eu não disse. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não há nada com isso. Não vai vir castigo dos céus. Deus não vai te castigar. O Filho de Deus, ele não foi entregue à morte de cruz, para ir para o céu, para te castigar. Não, a graça, ela é diferente. Lendo esse texto, todos esperaríamos que fosse Abraão castigado pelos céus. Sabe por que não caiu o castigo dos céus? Porque ele foi justificado. Sabe por que não caiu praga nenhuma na tua cabeça? Porque você é justificado pela fé. Sabe por que você tem que crer nessa verdade da graça e da fé? Nenhum mal sobrevirá sobre a tua vida, praga nenhuma chegará na tua tenda, seta nenhuma do maligno irá prosperar, dardos nenhum inflamado maligno vai prosperar na tua vida. Sabe por quê? Porque você foi justificado pela fé. Claro que nós não vamos viver 150 anos, 200 anos. Um dia nós vamos morrer. Mas isso aqui é só um corpo, irmãos. Isso aqui é emprestado, esse corpo é emprestado. Mas eu tenho dentro de mim a graça maravilhosa de Deus. Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou dizer, mas não há juízo dos céus sobre a tua vida. Só vem graça de Deus sobre a tua vida.
Se alguém pregar ou você ouvir algum pregador trazendo praga, maldição, que você vai ser amaldiçoado, que vai vir juízo, não. Sobre nós está os céus abertos, a graça de Deus sobre nós, irmãos. Não há maldição vindo sobre a tua vida. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que foi que o diabo veio fazer? Ele veio matar, roubar e destruir. Jesus veio o quê? Destruir as obras do diabo. Ele veio para dar vida, mas não a vida qualquer. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Não se choque. Mas eu tenho que dizer, mas não vai se chocar. E não me entenda mal o que eu vou te dizer. Mas o seu erro coopera para a abundância de Deus na tua vida. Pastor, onde é que está isso? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi o seu erro, preste atenção se não é. Foi o seu erro que te trouxe até Deus, sim ou não? Foi. Você estava com medo de perder seu casamento. Você estava com medo de perder a sua vida. Você estava com medo. Porque medo é ruim e é bom. Porque o medo nos protege também. Ora, se eu tenho medo de passar de carro, eu não vou passar pela rua de qualquer forma. Então o medo me ajuda. Aí eu olhar para um lado, olhar para outro. Mas foi essa coisa errada que você fez. O seu casamento estava todo destroçado. Só vivia brigando. Sim ou não? Não é verdade? E aí o que foi que aconteceu? A graça veio sobre a tua vida. Para cooperar, para te prosperar. Diga amém. Diga eu creio que tem uma promessa maravilhosa sobre a minha vida. Hoje. Diga Deus, Ele fará com que tudo coopere para o meu bem. Amém? Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Pastor, mas como é isso? Diga, eu vou descansar em fé. Diga, eu vou descansar em fé. Pense aí em algo que você esteja passando. Pense em uma situação que você esteja passando. Deus mesmo te fará prosperar nessa situação. Deus mesmo te fará prosperar nesta situação. Estou passando um momento difícil, é nesse momento que Deus vai nos prosperar. Você pode pegar um momento difícil e se afundar com um momento difícil. E você pode pegar esse momento difícil e dizer, eu vou ressignificar essa coisa. É tudo questão de postura. Deus viu o homem como? O homem perfeito? Não, Deus não veio pegar os perfeitos. Deus pegou os pecadores, sim ou não? Paulo disse, olha, eu sou um dos maiores pecadores. Aí Deus vem, pega e transforma. É assim que Ele vai fazer na tua vida, amém? Então Deus vai te fazer prosperar, amém? Mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade. Isso é favor de Deus, irmãos. Diga, eu creio que é isto que Deus tem para mim. Diga, portas abertas, céus abertos, amém? Isso não é te empolgar não, viu? Diga, Deus, eu creio que Tu queres me favorecer sobremaneira. Amém? Todos nós estamos coroados da graça de Deus. Amém? Então assuma que você é filho amado de Deus. Eu não sou amado porque eu sou bom. Eu sou amado porque Ele me ama. Não sei por que Ele me escolheu. Eu não sei. Você não sabe. Mas Ele gostou de mim, gostou de você. Que se dane o mundo. Aí a pessoa olha para você, só vê os seus erros. Que se dane. Quem tem olhos, vê. Mas quem tem graça e fé, vê o sobrenatural. As pessoas veem os defeitos. Deus vê Cristo em mim e em você. Então viva nesse amor.
no verso 17 de Gênesis 20, diz que Abraão, que mentiu, mas que teve uma promessa de Deus, disse que eu vou ouvir a oração dele. E o que é que o profeta vai? É o que você deve fazer. Diz, o que é que adianta Deus dizer uma palavra? Deus falar um monte de coisa essa noite a você e você não fazer nada. Não adianta, irmãos. Não adianta eu chegar para você, olha, a graça e a fé estão juntos. E você, talvez sim, talvez não. O que é que adianta? Aí diz a palavra do Senhor que, e orou Abraão. Deus disse o que a Abraão? Que ele, Abimeleque. Abraão, ele vai orar. Diga, ele é profeta. Ele é profeta, ele vai orar e eu vou ouvir. Olha, o que Deus promete, ele cumpre. Abraão fez a parte dele, Deus fez a parte dele. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Agora não espere que Deus faça sem você fazer nada, porque Deus faz através dos seus profetas. Diga, eu sou profeta. Aí o profeta de Deus, Abraão, ele diz, porque foi Deus que disse que ele era profeta, ele é profeta, e ele vai orar e eu vou ouvir. Orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Todos foram curados. Deixa eu dizer uma coisa a você. Diga, eu sou próspero. Diga, eu sou abençoado. Não, mas diga, balance seu irmão do lado, porque ele pode estar dormindo. Você é um abençoado. Diga, eu sou abençoado. Quantos são abençoados? Presta atenção que eu vou te dizer. Deixa de olhar só para você. Eu quero, venha, me dê. O que Deus vai fazer na tua vida, a prosperidade que Deus vai trazer para você, não é para você, é para todos. Se você, olhe, preste atenção, hoje você colhe o que você plantou ontem. Se você não aprender a plantar hoje, a tua colheita amanhã vai ser terrível. Quer colher, aprenda a semear, a plantar. Orou Abraão, sarou Abimeleque, sua mulher, suas servas, todos. A graça de Deus, ela não veio para a igreja do avivamento. Veio para você e para todos que estão com você. A sua casa será abençoada. Seus negócios serão abençoados. A sua vida será abençoada. Amém? Então quando você for, deixa eu pedir uma coisa a você. Quando daqui a pouco você for embora para sua casa, deixa eu pedir uma coisa a você. Se aperceba disso. A bênção vai com você. Amém? A bênção não vai ficar nessas cadeiras. A bênção vai com você. Amanhã você vai aonde? Aonde é que... Pensa o primeiro lugar que você vai amanhã. Casa lotérica, não para jogar. Mas se você vai na lotérica, pagar a energia, a água. Lá você é um abençoado. Você vai no supermercado, fazer alguma compra. Lá você é abençoado. Você vai abrir o teu negócio. Lá você não é o patrão. Eu não sou o dono daqui. Eu sou a bênção. Você vai entrar no teu carro. Você vai dirigindo, você é um abençoado. Amém? Diga, eu sou abençoado. A graça é isso, irmãos. Eu quero que vocês saiam daqui fluindo na graça de Deus. Pare de achar que você que é bom, você é maravilhoso. Não, é porque a graça está sobre você. Deus disse a Abraão, a bênção não é só sobre você. Você foi abençoado com gado, com ovelhas. Mas deixa eu te dizer, essa bênção é para todos. Vão e abençoe a todos. Aleluia! Glória a Deus! Quantos creem? Quantos são profetas? Deixa eu dizer uma coisa, um segredo.
segredo. A tua oração, quantos creem na oração? Tem influência nos céus. A tua oração tem influência nos céus. A tua oração vai influenciar os céus. Ah, pastor, vai dobrar Deus? Não, é a graça de Deus. Quando você começar a clamar pela tua casa, os céus que estão abertos, a graça vem sobre a tua vida. Quando você entender isso, você vai sair mais alegre desse lugar. Amém? Ele é bom, Ele é muito bom. Você é filho de Deus, vamos ficar em pé. Aleluia! Glória a Deus! Graça e fé sempre traz suprimento, trará bênção para a tua vida. Comece a clamar, comece a profetizar, comece a declarar mesmo agora. Declare mesmo.